Vamos ver como podemos usar o Excel para determinar medidas de localização e de dispersão das variáveis. A primeira coisa a fazer, tal como no vídeo anterior, quando estávamos a calcular tabelas de frequência, a primeira coisa a fazer é então classificar as variáveis, uma vez que o tipo de medidas que podemos haver para cada variável depende do tipo de variável que estamos a considerar. Vamos então começar pelas variáveis nominais, portanto, tínhamos visto no vídeo anterior que, por exemplo, o sexo é uma variável nominal, neste caso até dicotómica, que só tem duas hipóteses. No caso das variáveis nominais, a única hipótese que nós temos para medidas de localização é ver a moda. Okay? A moda é simplesmente o valor da variável que tem maior frequência. Portanto, por exemplo, para a variável sexo, basta olhar para a frequência absoluta ou para a frequência relativa, tanto faz, e ver então qual delas tem maior frequência. Neste caso, concluímos então que a moda para a variável sexo é então feminino. Portanto, o feminino tem uma frequência de 26 contra 24 masculino, ou a frequência relativa de 52% contra 48%. Okay? Quanto à variável fumador, portanto, a moda é, neste caso, não, a pessoa não ser fumadora. Okay? Mais uma vez, a frequência é maior. E se tivermos agora a naturalidade, em que temos aqui mais hipóteses, temos que olhar então para aquela que tem uma frequência maior, e neste caso seria então Lisboa. Portanto, para a variável naturalidade, para a amostra que estamos a considerar, teríamos então aqui a escolha Lisboa como moda. Okay? Portanto, mais uma vez, para variáveis nominais, a única hipótese que temos para medidas de localização é fazer a moda, uma vez que não temos ordenação, não podemos fazer cálculo com as variáveis, portanto não faz sentido calcular médias, portanto a única coisa que podemos fazer é então calcular a moda. Portanto, já vimos o que podemos fazer para variáveis qualitativas nominais, vamos ver agora para variáveis qualitativas ordinais, como por exemplo a satisfação com o produto, que os valores têm uma ordem natural, ok? Portanto, que vai de péssimo a excelente e que, portanto, além de podermos estudar a moda, podemos também ter agora medidas de localização, uma vez que temos uma ordem bem definida, ok? Vamos começar então de novo por calcular a moda, portanto, mais uma vez olhamos para a frequência absoluta ou relativa. Atenção, não devemos olhar para a frequência absoluta acumulada ou frequência relativa acumulada, sim, devemos sim usar as frequências simples. E mais uma vez vemos qual é que tem maior frequência, e neste caso a escolha que tem maior frequência é então o valor boa, e portanto a moda desta variável será então boa. Para calcular a mediana, portanto, por definição, a mediana é o valor da variável que tem 50% dos valores menores do que essa variável, do que esse valor, portanto, anteriores a esse valor, e 50% superiores a esse valor. Okay? Daí que, para calcular a mediana, quando temos uma variável ordinal, como é aqui o caso, o que temos que fazer é construir uma tabela de frequências relativas acumuladas e ver qual o valor que responde a 50%, neste caso mais 1. Okay? Portanto, temos que ver quando é que a frequência relativa acumulada ultrapassa os 50%. Okay? Neste caso, portanto, temos que os 50% são ultrapassados, portanto, na frequência relativa acumulada, cá está, os 50% são ultrapassados na variável boa, portanto, a mediana é então boa, okay? A frequência até média é 40%, portanto, antes do valor médio, com o valor médio ou menor, existem 40%, com o valor boa, portanto, até o valor boa estão entre os 50% e depois... portanto, os 50% correspondem à escolha do valor boa. Okay? Podemos fazer também a mesma coisa para os quartis. Os quartis, mais uma vez, portanto, o primeiro quartil divide os valores da amostra, portanto, em 25% e 75%, portanto, 25% dos valores são inferiores a esse valor, 75% superiores, portanto, o primeiro quartil, 25%, mais uma vez, procuramos na tabela de frequências relativas acumuladas, e os 25% são então obtidos aqui na média, portanto, até à má existem 12%, portanto, os 25% estarão então aqui na média, portanto, o primeiro quartil será a média, e pela mesma ordem de valores, o terceiro quartil, portanto, que o terceiro quartil representa o valor que tem 75% dos valores inferiores e 25% dos valores superiores, portanto, vamos à procura na tabela de frequências relativas acumuladas, onde é que está o 75%, e ele corresponde então aqui à variável boa. E podemos também fazer a mesma coisa para os percentis. Okay? Portanto, os percentis funcionam da mesma maneira. O percentil 10 quer dizer então que temos 10% de valores inferiores a esse e
90% superiores, ok? Portanto, isso corresponde ao percentil 10. O percentil 10 é a mesma coisa que ter o primeiro decil, ok? Assim como, por exemplo, o primeiro quartil é o percentil 25, ok? 25% dos valores são inferiores, 75% são superiores. A mediana corresponde, por exemplo, ao percentil 50, ok? Mas, portanto, voltando ao percentil 10, o que temos que fazer é então ver onde é que está 10% e temos então que os 10%, o percentil 10 será então aqui má, ok? Para o percentil 90 temos que fazer a mesma coisa. Aqui temos aqui um bom exemplo, porque os 90% representam exatamente a variável boa, portanto o percentil 90 estaria exatamente entre boa e excelente, ok? Portanto, uma vez que neste caso não podemos calcular a variável, não podemos fazer cálculos com a variável, uma vez que a variável é ordinal, não é uma variável quantitativa, é uma variável qualitativa. O percentil 90 estaria entre boa e excelente e, portanto, não seria propriamente um valor, ok? Entre boa e excelente, uma vez que o 90% corresponde exatamente ao final do valor boa, ok? E, portanto, estes são os tipos de medidas que podemos calcular para uma variável ordinal. Notem que, e é importante, no formulário nós temos uma fórmula para a mediana, que aqui está, inclusive para a amplitude interquartil, para a amplitude da amostra toda, ou para a amplitude interquartil, que é o terceiro quartil menos o primeiro quartil, mas nada disto se aplica para variáveis ordinais, ok? Portanto, as expressões que nós temos aqui no formulário aplicam-se para variáveis quantitativas, ok? Para variáveis ordinais, a única coisa que nós podemos responder é isto que aqui está, portanto, podemos fazer a moda, a mediana e os quartis, mas não podemos fazer cálculos, portanto, não podemos calcular a mediana segundo esta expressão que aqui está, nem os quartis, ok? Portanto, para variáveis ordinais são estas as variáveis, as medidas que podemos calcular. Também não podemos calcular, e também é importante que se diga, médias nem desvios padrões, não é? Portanto, se nós viermos aqui, a média é o somatório de todos os valores, e nós aqui não podemos somar os valores, uma vez que os valores não são quantitativos, são qualitativos, e também não podemos calcular o desvio padrão, mais uma vez envolve cálculos, não é? Portanto, temos aqui quadrados, temos diferenças, portanto não podemos fazer esse tipo de cálculos para variáveis ordinais. Portanto, para variáveis ordinais, a única coisa que podemos calcular é então média, mediana, quartis, decis, percentis, ok? Finalmente, falta apenas ver como calcular medidas de localização e dispersão para variáveis quantitativas. E aqui não importa se elas são discretas ou contínuas, o que é importante verificar é se os dados estão ou não agrupados, ok? Vamos começar com uma variável quantitativa com dados não agrupados, como por exemplo aqui o número de filhos, ok? Portanto, aqui o número de filhos, temos respostas que não estão agrupadas, temos exatamente o valor, o número de filhos que cada pessoa teve, e portanto, a partir daqui vamos então calcular as várias medidas de localização e de dispersão. E no nosso formulário podemos começar então por calcular a média da amostra, que é simplesmente a soma de todos os valores a dividir pelo número, pela dimensão da amostra, ok? E para fazer isso, portanto, uma maneira muito simples podia ser, aqui embaixo eu colocava a soma de todos estes valores, não é? Portanto, tudo isto já vimos como se pode fazer. Temos então 51 e eu tenho exatamente 51, tenho exatamente 50, uma amostra de 50 valores e, portanto, se eu quisesse calcular então a minha média, o que eu obteria para a variável número de filhos era então a soma que obtive a dividir pelo número, dimensão da amostra, que é então 50, e portanto teria uma média de 1.2. Uma maneira também bastante ou mais simples de fazer isto, eu estou a fazer destas duas maneiras, porque esta primeira maneira que eu fiz é aquela que vocês terão que usar em exame, portanto somar todos os valores e dividir por n. Outra maneira de fazer isto poderia ser simplesmente fazer então no Excel o comando média e escolher os dados, portanto, número de filhos, e tenho então aqui a média igual a 1.02. A moda, mais uma vez, portanto, bastaria fazer a contagem, portanto, neste caso a moda seria 0, ok? Para a mediana, eu posso utilizar mais uma vez a frequência ativa acumulada, portanto, vou à procura do 50%, o 50% encontra-se aqui no 1, portanto, a mediana, neste caso, será 1.
Se eu quisesse, podia também usar no Excel o comando med, que mais uma vez só funciona para variáveis quantitativas, e portanto selecionava aqui os meus dados e teria então que a mediana é então dada por 1. Ok? Portanto, obviamente que a resposta tem que ser igual nos dois casos. Para os quartis, portanto, o primeiro quartil eu vou à procura do valor que tem 25% e ele é então encontra-se aqui, portanto a frequência relativa de 25% está dentro daqui do 0, portanto seria 0. O terceiro quartil ia à procura do 75%, que se encontra aqui no 1. Poderia também utilizar o comando quartil. Basicamente tenho que pôr então aqui os dados que aqui estão e depois o quartil que quero, neste caso seria o primeiro quartil. Tem que se pôr um ponto e vírgula, não uma vírgula. E então o primeiro quartil seria 0. Se eu fizesse a mesma coisa aqui em baixo, portanto ficava com o quartil. Vamos pôr aqui então agora isto, como eu fiz o copy, isto deslocou, portanto altero e agora quero o terceiro quartil, portanto o terceiro quartil é então 1. Para o percentil, podia mais uma vez procurar onde é que está o percentil 10, o percentil 10 está aqui, portanto seria então 0. O percentil 90 está, vamos lá procurar onde é que está o 90%, está então aqui, portanto será este 3. 90, portanto será 3. Se quisesse utilizar um comando Excel, posso usar o comando percentil, cá está. Percentil, em que mais uma vez tenho que pôr os dados depois ponto e vírgula e agora tenho que pôr a percentagem que quero, portanto 0,1 corresponde então a 10%. E teria então o percentil 0. Se fizesse a mesma coisa para o percentil 90, portanto, copiar aqui para baixo, mais uma vez isto deslocou, portanto, fazer aqui F2, F51 e agora queria o percentil 90, que é então 3. Ok? Portanto, esta é a forma de calcular médias, modas, desvios padrões e quartis. Desculpem, desvios padrões não vimos. Quartis e percentis para variáveis quantitativas utilizando o Excel ou fazendo, portanto, as contas numa tabela que podemos fazer com uma máquina de calcular, por exemplo. Notem também que eu poderia calcular a média a partir da tabela de frequências absolutas. Para isso, o que eu tenho que fazer é, ora bem, se eu sei que existem 21 zeros, eu sei que ao fazer esta soma da média, portanto, os primeiros termos são zeros. Os primeiros 21 termos são zeros. Depois a seguir aparecem 18 uns, a seguir onde aparecer 5 2 e por aí fora. Portanto, o que eu poderia fazer era criar aqui uma tabela ou um valor auxiliar, em que o que eu faço é simplesmente somar ou multiplicar o valor pela sua frequência absoluta. Okay? E agora eu podia repetir isto para todas as parcelas e se eu somar este valor que aqui está, obtenho então os mesmos 51 que obtive há pouco. Portanto, é exatamente, fazer esta conta é exatamente a mesma coisa que somar estes dados todos que aqui estão. Okay? E portanto, agora eu poderia calcular a média fazendo os mesmos 51 a dividir pela dimensão da amostra, que são então 50. Okay? Portanto, da mesma maneira, a mesma coisa para calcular a média. Para calcular o desvio padrão, existem algumas nuances e é isso que vamos ver agora. Portanto, no formulário temos que o desvio padrão é dado por esta expressão, portanto, o valor de cada uma das variáveis menos a sua média ao quadrado, a dividir por n. Okay? E, portanto, é aqui que existe a diferença. Se eu tiver a calcular o valor do desvio padrão para a população, portanto, se eu tiver acesso aos dados de toda a população, o desvio padrão é dado então por esta divisão por n, que é a dimensão da população. Se, por outro lado, eu estiver a calcular apenas numa amostra, o desvio padrão precisa de uma correção e, em vez de dividir por n, o que se faz é dividir por n menos 1. Okay? De resto, a forma de cálculo é idêntica, só precisamos saber se estamos a fazer para uma população ou para uma amostra. Okay? Neste caso, nós temos aqui uma amostra de 50, portanto vamos utilizar esta segunda expressão e, portanto, vamos calcular este valor. E para fazer isso, a primeira coisa que é preciso fazer é, portanto, vamos voltar aqui aos dados
Vamos colocar aqui a média. Portanto, estes 51 são a soma, mas eu vou colocar aqui a média de novo, só para me ajudar no cálculo seguinte. Portanto, vamos fazer a média então daqui destes valores, os tais 1.02. Agora crio uma linha aqui auxiliar que o que vai fazer, portanto, eu quero calcular a diferença entre cada um dos valores e a sua média. Portanto, aqui eu vou colocar o valor do número de filhos, portanto, isto é igual ao valor do número de filhos menos a média. E agora, para poder arrastar, eu vou colocar aqui cifrões. Portanto, vou fazer isto para todos os valores de números de filhos, para todos os valores possíveis. Portanto, aqui tenho então o xi menos a média. A seguir, depois de ter o xi menos a média, eu tenho que elevar cada um destes termos ao quadrado. Portanto, aqui vou colocar então o xi menos a média e elevar tudo ao quadrado. Para elevar ao quadrado em Excel, o que é preciso fazer é este centro circunflexo 2. Portanto, isto é então igual a este valor ao quadrado. E mais uma vez arrasto. Tenho aqui então todos os valores. E agora para calcular a variância, ok? A variância é aqui está. Eu estava a falar há pouco no desvio padrão, mas o desvio padrão leva aqui a raiz. Portanto, para calcular a variância, o que eu tenho que fazer é então somar todos estes quadrados, todas estas diferenças ao quadrado, e depois dividir por n-1. Portanto, eu vou começar então por aqui colocar a soma de todas aquelas diferenças ao quadrado. Portanto, isto é a soma de tudo isto. E agora, o meu desvio padrão, ou melhor, a minha variância, é dada por aquele valor que eu ali tinha, a dividir por, e agora 50, portanto, vou fazer n-1, 50 é a dimensão da amostra, portanto, a dividir por 49, e tenho então uma variância de 1.77. Para calcular o desvio padrão, é simplesmente fazer a raiz quadrada, raiz Q em Excel, da variância, e portanto temos um desvio padrão de 1.33. Okay? Portanto, esta é a forma de calcular com a máquina calcular. Okay? Portanto, eu tenho que construir esta tabela auxiliar. Primeiro do xi menos a média, depois elevar este valor ao quadrado, somar todos estes valores e dividir então por n-1, consoante eu esteja a fazer o desvio padrão ou a variância, a população ou numa amostra. Okay? No Excel, eu posso utilizar para a variância o comando var. Este var calcula a variância a partir de uma amostra, portanto, não é população. Se eu quiser fazer para a população, teria que escolher este var p. Okay? Portanto, vou fazer o var. Mais uma vez, venho aqui aos dados, seleciono os dados todos. E então, a minha variância. Reparem como eu escolhi var para uma amostra equivale a dividir por n-1. Se eu quiser fazer o desvio padrão, uso o comando despad, mais despad é para uma amostra. Se eu quiser fazer para uma população, tenho que usar o despad p. Mas, portanto, despad para uma amostra. Mais uma vez, escolho os dados e obtenho o mesmo valor. Aqui é até 51. Falta-me escolher o último, daí a diferença, portanto obtenho o mesmo valor. Ok? Portanto, vimos aqui assim duas formas de calcular o desvio padrão e a variância. Portanto, a primeira é aquela que vocês têm que usar nas provas presenciais, uma vez que não existe recurso à calculadora, ao Excel, portanto tem que utilizar a calculadora. A segunda é utilizando o Excel, que é muito mais fácil, não é? Portanto, basta usar o comando var ou o comando despad e ficamos logo com o desvio padrão. Ok? Em termos de interpretação, o que aqui está é relativamente simples. Portanto, nós podemos concluir que em média as pessoas da amostra têm 1,02 filhos, não é? Portanto, anda à volta de um filho, que
No entanto, a mediana que a mediana é 1, portanto aqui não existe grande diferença entre a média e a mediana. A diferença entre a média e a mediana permite ver se a distribuição está de alguma forma encostada à direita ou à esquerda, portanto se existe uma assimetria na distribuição, se a diferença entre estes valores for grande, que neste caso não é assim relativo, não é significativa a diferença entre a média e a mediana. Depois temos os quartis permitem-nos também ver como é que a distribuição se encontra, portanto reparem que a mediana ser 1 quer dizer que o 1 centra a distribuição, portanto eu tenho 50% dos valores inferiores e 50% dos valores superiores. O facto do terceiro quartil também ser 1 quer dizer que de facto, portanto, existe aqui uma grande concentração nos valores iniciais. O primeiro quartil é 0, portanto mostra que existe uma grande concentração nos valores iniciais. Reparem que, portanto, aqui a partir do terceiro quartil nós concluímos que 75% das pessoas que foram entrevistadas nesta amostra têm um ou nenhum filho, portanto têm no máximo um filho. Aqui pela tabela das frequências relativas acumuladas vemos que este valor é de facto 78%, mas portanto a partir do quartil nós podemos ter este tipo de informação e sabemos que 90% das pessoas têm 3 ou menos filhos, o que quer dizer que apenas 10% das pessoas da amostra têm mais do que 3 filhos, ok? Portanto é este tipo de informação que podemos tirar. Quanto ao desvio padrão e à variância, nós sabemos que quanto mais pequeno o desvio padrão, mais concentrados estão os valores em torno da média, quanto maior o desvio padrão, mais distribuídos eles estão longe da média, portanto, neste caso um desvio padrão de 1,3 quer dizer então, portanto, que existe um desvio de 1,3 filhos, portanto, os valores estão concentrados em torno da média, mais ou menos com um desvio de 1,3 filhos, ok? Portanto, é basicamente isto que nos diz. E de facto, se nós fizermos 1 mais 1,3 filhos, portanto, o valor da média mais 1,3 filhos ou menos 1,3 filhos, apanhamos os valores 0, 1 e 2 e aqui estão concentrados, de facto, a maior parte da população, portanto, 88% dos casos. Okay? Portanto, é este tipo de informação que nós podemos tirar do desvio padrão e da variância. Vamos então ver como podemos proceder para obter as mesmas medidas no caso em termos dados agregados. Portanto, vamos supor que em vez de termos a altura como temos neste caso, portanto, em que para cada indivíduo temos a sua altura, o valor preciso da sua altura, em vez disto vamos supor que a única informação que tínhamos era a de dados agregados. Ou seja, tínhamos uma tabela em que sabíamos, por exemplo, que entre 1,55m e 1,60m existem 4 indivíduos, com alturas entre 1,60m e 1,65m temos 8 indivíduos e por aí fora. Okay? Portanto, neste caso, em vez de sabermos a altura precisa, sabemos apenas o intervalo onde está essa altura. E para calcular a média temos que utilizar as fórmulas adequadas. Em particular, o que temos que fazer é utilizar as fórmulas que estão aqui no formulário, em que temos que começar por calcular o centro da classe e depois, para calcular a média, multiplicamos a frequência de cada classe pelo seu centro, somamos tudo e dividimos por n. Okay? Portanto, vamos então começar aqui por criar o centro da classe. Portanto, o centro da classe será dado pelo valor médio, portanto, neste caso seria 1,55 mais 1,60 a dividir por 2. Este é o valor médio da classe. Okay? Faríamos isto para todas as seguintes. Portanto, aqui teríamos 1,625, aqui 1,675, 1,725 e por aí fora. Portanto, até termos todos os centros das classes e depois de termos os centros das classes, portanto, este é então o nosso CI, podemos escrever aqui, CI. O que fazemos aqui é então a frequência absoluta vezes o CI. Portanto, este valor será igual ao centro da classe vezes a frequência absoluta. Agora, temos que fazer isto para todas as classes e, finalmente, somamos todos estes valores e já temos, então, o numerador da nossa expressão para a média. Okay? Portanto, temos aqui o N1 vezes o C1, mais o N2 vezes o C2, portanto, a frequência vezes o centro de cada uma das classes. Agora, temos que dividir este valor por N e temos então o valor para a média. Portanto, a média será dada por isto a dividir pela dimensão da amostra, que neste caso é 50. Portanto, temos uma média de 1,70 metros. 1,70 metros, exatamente. Okay? Portanto, 1,70 m, sensivelmente. Notem, portanto, que
que aqui a informação que nós temos é menor, daí que esta estimativa também seja mais grosseira do que se nós tivéssemos, obviamente, os dados todos discriminados. Não temos, a única possibilidade que temos é calcular desta forma e, portanto, nestes casos em que a única possibilidade que temos é calcular desta forma, esta é a forma de calcular, então, a média. Para fazer a variância, o que teríamos então que fazer era o seguinte, vamos voltar aqui ao formulário, portanto, a variância é dada então por esta expressão, estamos a supor que se temos os dados assim não temos a população, temos apenas a amostra, porque daí estar aqui a dividir por menos 1, caso isto fosse de facto a população, em vez de dividir por menos 1, dividimos em vez de dividirmos por n menos 1, dividiríamos por n. Mas, portanto, neste caso, o que é preciso então fazer é, primeiro, fazer a diferença entre o centro e a média, depois elevar esta diferença ao quadrado e depois multiplicar pela frequência absoluta. Então, vamos então fazer isso no instante. Portanto, vamos colocar aqui, eu vou diminuir estas colunas, uma vez que elas até nem são importantes para o cálculo que nós temos agora. Começamos então por fazer CI menos a média. Isto é então dado pelo valor do centro menos a média. E para poder arrastar eu vou colocar aqui cifrões. Portanto, arrastamos tudo isto até aqui. Depois a seguir fazemos este valor ao quadrado, portanto será o CI menos a média ao quadrado. E então isto é simplesmente dado pelo valor anterior ao quadrado. Cá está. Podemos arrastar mais uma vez. E finalmente é preciso então multiplicar a frequência absoluta por este valor. Portanto aqui teremos o NI vezes CI menos a média ao quadrado, portanto é exatamente isto que queremos calcular, e isto é então dado por este valor, CI menos a média ao quadrado, vezes então a frequência absoluta. Portanto já temos cada uma das parcelas, okay? Cada uma das parcelas desta soma é então a frequência absoluta vezes o centro menos a média ao quadrado. Somamos então agora este valor, e agora temos que dividir, para obter a variância, dividir isto por n-1. Portanto, a variância é então dada por este valor a dividir por n-1. Por n-1, portanto, o n é 50, portanto, 49. O desvio padrão é, mais uma vez, apenas a raiz quadrada da variância. E, portanto, o que nós temos é que existe um desvio padrão médio de 7 cm, portanto, a maior parte da concentração estará à volta da média, 1,70 m, mais ou menos 7 cm. Portanto, 1,70 m está aqui, mais ou menos 7 cm, apanha metade desta classe e metade desta, e como vemos é aqui nesta zona que estão as maiores frequências. Okay? Portanto, a maior parte da população concentra-se, de facto, à volta da média, com um desvio de mais ou menos 7%. Podemos também calcular a classe modal. A classe modal passa simplesmente por ver qual é que é então a frequência, a classe que tem a frequência absoluta maior. Portanto, a frequência absoluta maior é aqui 13 para esta classe. Portanto, a classe modal seria o intervalo que vai de 1,70 a 1,75. Esta seria então a classe modal. E podemos também calcular a classe mediana. A classe mediana teríamos então que vir aqui à frequência relativa acumulada e ver quando é que ela ultrapassa os 50%, é também para a mesma classe e, portanto, a classe mediana é também igual. Okay? Para calcular a mediana, temos então que usar a expressão que é dada nos apontamentos complementares. Temos, por exemplo, na página 20 da Sebenta de Estatística Descritiva, a seguinte fórmula para calcular a mediana quando temos dados agrupados. Portanto, temos que a mediana é então dada pelo limite inferior da classe mediana, mais n sobre 2, menos a frequência acumulada até à classe anterior à classe mediana, sobre a frequência acumulada da classe mediana, menos a frequência anterior, vezes a amplitude da classe. E, portanto, é isso que vamos fazer então para calcular a mediana. Temos então que a mediana é dada por o extremo inferior da classe mediana, portanto 1,70, mais, depois aparece então n sobre 2, n é a dimensão da amostra, portanto será 50 a dividir por 2, menos a frequência acumulada até a frequência absoluta acumulada anterior à classe mediana, portanto a classe mediana está aqui, portanto a frequência anterior é 23,
menos 23, a dividir por... Aqui aparece então a frequência acumulada da classe mediana. A frequência acumulada da classe mediana é então aqui 36, menos a frequência acumulada anterior, já vimos então que era 23, tudo a multiplicar pela amplitude da classe, portanto, 170 a 175 vai 0,05. E temos então, portanto, que a mediana é dada por 1707. Portanto, mais uma vez, a média e a mediana são parecidas, o que poderá mostrar que a distribuição é mais ou menos simétrica, em torno da média, e, portanto, é esse o resultado a que chegamos. Se, em vez de calcular a mediana, quiséssemos calcular o primeiro quartile, tínhamos primeiro que começar de novo por encontrar a classe correspondente ao primeiro quartile e a classe correspondente ao primeiro quartile, portanto, os 25% estarão, então, aqui, entre 165 e 170, portanto, entre 1,65 m e 1,70 m. Esta seria então a classe primeiro quartile. E para calcular o primeiro quartile, o que teríamos que fazer era utilizar a mesma fórmula, só que aqui, em vez de ter n sobre 2 é a mediana, portanto é metade da dimensão. Aqui teríamos de ter então n sobre 4, uma vez que corresponde ao primeiro quartile. Okay? O primeiro quarto, portanto, ali teríamos n sobre 4. Tudo o resto funciona da mesma maneira. Portanto, limite inferior da classe primeiro quartile, as frequências acumuladas até a esta classe e, portanto, contando com esta classe. E ficaríamos então com o seguinte valor. Portanto, o extremo inferior seria então 1,65, mais, aqui aparece então os tais 50 sobre 4, menos a frequência acumulada anterior a esta classe. Portanto, a frequência acumulada anterior seria então 12, a dividir por frequência da classe, frequência absoluta acumulada da classe primeiro quartile, que é então 165, 160, portanto será 23, menos a frequência anterior, que já tínhamos visto então que era 12, vezes a amplitude da classe 0,05. E tínhamos então que o primeiro quartile seria 1,65 m, portanto 1,652 seria este o valor do primeiro quartile para dados agrupados, ok? Portanto, simplesmente para finalizar, sempre que for possível calcularmos qualquer uma destas medidas que aqui estão, não recorrendo a dados agrupados, é isso que devemos fazer, ok? Portanto, a nossa primeira escolha é sempre calcular a média ou a mediana se tivermos os dados desagregados. A partir do momento em que não temos essa informação, que apenas temos os dados agregados, então aí sim a forma de o fazer é através deste processo que vos acabei de mostrar e que nos dá, portanto, uma estimativa para cada uma destas medidas. Mais uma vez, portanto, peço-vos que explorem estes exemplos, que tentem replicar isto que é feito no vídeo e que apliquem a novos exemplos, que partilhem entre vocês, de forma a que consigam utilizar o Excel e a máquina de calcular como ferramenta para obter estas grandezas.